Olá, queridos evangelizandos! Eu espero que vocês tenham um dia abençoado, repleto de boas notícias. O meu nome é Gabriela e vamos agora para mais um vídeo, mais um encontro de evangelização online. Eu espero que seja um encontro incrível, seja um encontro que vocês aprendam junto com a gente, que o papai e a mamãe que estejam aí próximos de vocês também aprendam e que seja um encontro de muitas bênçãos. Primeira coisa, eu preciso de vocês, tá? Eu preciso da cooperação de vocês. Então agora vamos desligar o tablet, vamos desligar a TV, vamos procurar um lugar tranquilo para que a gente possa estudar, para que a gente possa estar mais perto de Jesus, para que a gente possa se conectar com essas boas energias. Posso contar com vocês? Sim ou sim? Então vamos lá. Conseguiu agora se concentrar? A gente vai fazer uma oração juntinhos, tá bom? Então eu preciso que vocês fechem os olhos. Puxem o ar pelo nariz e soltem pela boca. Senhor Jesus, irmã Celina, agradecemos a oportunidade de estar aqui hoje juntos, mesmo que distante. Agradecemos a oportunidade de ter na nossa casa um computador, um celular, uma ferramenta que nos permite agora estar juntos, conectados, para que a gente possa aprender cada dia mais. Pedimos ao Senhor Jesus que esteja conosco nesse encontro, que dê a nós as palavras certas, os pensamentos certos, todo o conhecimento que a gente precisa para essa aula de hoje. Vamos pedir, Jesus, que abençoe a evangelizadora, que dê para ela as palavras corretas, que dê para ela o conhecimento necessário. Vamos pedir também, Senhor Jesus, que abençoe os nossos evangelizandos, que abra o coração deles, que abra a mente deles, que abra os ouvidos, para que eles possam entender todas as palavras aqui ditas hoje da melhor forma possível. Que seja um encontro de muitas bênçãos. Assim seja. Assim seja. Então vamos lá. Hoje a gente vai comentar a respeito de uma parábola, que é a parábola do riacho e do pântano. Eu vou ler essa parábola para vocês muito calmamente e depois que a gente fazer a leitura, nós vamos comentar. É claro que eu não vou escutar os comentários de vocês, mas vocês vão me ouvir. E aí eu vou levantar alguns pontos de discussão que vocês vão bater papo com o papai e com a mamãe depois. Combinado assim? Então vamos lá, prestem atenção. Era uma vez um riacho de águas cristalinas, muito bonito, que serpenteava entre as montanhas. Em certo ponto do seu percurso, notou que à sua frente havia um pântano imundo por onde deveria passar. Olhou então para Deus e protestou: Senhor, que castigo! Eu sou um riacho tão límpido, tão formoso, e o Senhor me obriga a atravessar um pântano sujo como esse? O que faço agora? Deus respondeu: isso depende da sua maneira de encarar o pântano. Se ficar com medo, você vai diminuir o ritmo de seu curso, dará voltas e, inevitavelmente, acabará misturando as suas águas com as do pântano, o que o tornará igual a ele. Mas se você enfrentar com velocidade, com força, com decisão, suas águas se espalharão sobre ele. A umidade as transformará em gotas que formarão nuvens e o vento levará essas nuvens em direção ao oceano. Aí você se transformará em mar. Então agora vamos refletir uma coisa. O pântano é sujo, escuro, dá medo. O riacho era límpido. E aí o riacho ficou com raiva. Ele pensou assim, caramba, como é que eu vou passar agora nesse pântano sujo aí? Deus, por que você está fazendo
isso comigo. E Deus falou assim com ele: tenha força. Se você ficar com medo, você se mistura, mas se você tiver força, você consegue passar por esse pântano e vai encontrar o oceano. Assim é a nossa vida, gente. Vamos pensar hoje, como que a gente está vivendo? Nós estamos em casa, vocês estão tendo a online, a gente não está podendo encontrar com quem a gente ama, a gente não está podendo brincar da forma que a gente gosta, a gente não está podendo curtir as férias, viajar, passear. A gente pode pensar que esse momento que a gente está vivendo hoje é um pântano? Sim, é chato, né? É chato, dá medo. A gente fica sem saber, né? Que dia que a gente vai voltar para a escola, que dia que a gente vai poder sair sem a máscara, que dia que a gente vai poder dar um abraço bem gostoso na vovó. A gente fica sem saber. Mas esse momento que nós estamos passando é o nosso pântano, é o pântano da nossa vida. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter força, a gente precisa ter garra, porque só assim a gente passa por esse desafio. Já pensou se a vida da gente fosse só um riacho? Já pensou se a vida da gente fosse só coisas boas? Será que se a vida da gente fosse só coisas boas, será que a gente seria uma pessoa forte lá na frente? Será que a gente se tornaria um adulto forte, um adulto corajoso, se na vida da gente fosse só riacho? É isso que eu quero que vocês pensem. Nem sempre a vida da gente vai ser clara e límpida. Às vezes, a vida da gente vai ser um pântano escuro e sujo. E aí a gente precisa ter força para passar por isso. Então eu me lembrei muito, na hora que eu estava lendo, né, sobre a questão do pântano e do riacho, sobre o que a gente está vivendo hoje. É um momento desafiador para vocês, crianças, para nós, adultos, para os pais de vocês, para todo mundo. Então hoje nós somos o riacho que estamos passando pelo pântano, mas que a gente precisa ter força, vazão, fluxo. A gente tem que seguir o nosso percurso com velocidade para a gente conseguir passar por isso. Se a gente for aquela água mansa, fininha, sem graça, a gente vai se misturar. E é o que a gente não pode fazer, tá? Quando a gente fica assustado, quando a gente fica com medo, paralisado, a gente fica ali sem saída, né? A gente fica pensando assim: meu Deus, eu tô com muito medo, eu tô com muito medo. E aí a gente fica sem força para lutar. A gente fica sem energia para lutar. E quem dá essa energia, quem dá essa força, quem dá essa coragem pra gente é Jesus. É nele que a gente vai ter coragem. Então toda vez que a gente estiver com medo, toda vez que a gente estiver pensando assim: meu Deus, eu tô com muito medo disso que eu tô vivendo agora, a gente vai fechar os olhos, respirar fundo e vai falar assim: Jesus, mas eu sei que o Senhor tá comigo, eu sei que o Senhor vai me proteger. E é Jesus que dá essa força pra gente conseguir passar pelo pântano. É Jesus que vai estar do lado da gente o tempo todo. E se aparecer um desafio na nossa vida, que seja uma prova difícil, que você precisa de nota, né? Você precisa estudar, é um desafio. Aquela prova ali, aquela matéria, naquele momento pode ser um pântano, né? Então, se a gente ver esse desafio e ficar pensando assim: meu Deus, por que comigo? Eu não mereço. Ó, Senhor. Se a gente ficar lamentando, se a gente ficar naquela tagarelice mental de ficar repetindo que eu não mereço, nossa, a gente perde tempo. Enquanto você está reclamando, você poderia estar fazendo alguma coisa para sair do pântano. Então, o que eu quero que vocês entendam com essa fábula? O riacho era clarinho e límpido. Na hora que ele viu que ele tinha um pântano para poder passar, a primeira coisa que ele fez foi questionar Deus. Ó, Deus, por quê? E Deus respondeu para ele: para de ter medo. Vamos ter força. Se você tiver força e coragem, se você não ficar paralisado, você vai passar por isso.
você vai encontrar o oceano. Então, quais são as lições que eu quero que vocês entendam? Todo mundo passa por pântanos na vida. Todo mundo. Até criança passa por pântano. Vocês estão passando por um pântano. Vocês não estão podendo ir para a escola, vocês não estão podendo passear, vocês não estão podendo brincar com quem você gosta. Às vezes, né, a mamãe e o papai não deixam você ir na casa de um coleguinha. Isso é um pântano. Mas vocês precisam ter coragem. Nós adultos também temos os nossos pântanos. O papai e a mamãe têm os pântanos deles aí, né? A gente está num momento difícil para todo mundo, mas a gente precisa ter coragem, não se paralisar, não ter medo. E se um dia bater o medo, que é normal também a gente ter medo, a gente pode sentir. E que se um dia a gente sentir o medo, a gente vai buscar força em Jesus. Mas sem aquela coisa de ficar reclamando, sem aquela coisa de ficar, se vitimizando, não. Se eu tenho um desafio, eu vou ter força para poder passar por ele. Porque, gente, olha, a cada vez que a gente precisa passar pelo pântano, mais forte a gente sai. Mais forte a gente sai. Com mais garra a gente sai. E com mais vontade de vencer a gente sai. Tá? Então era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Os pântanos existem. Nós somos riachos, mas os pântanos existem. E se a gente se deparar com o pântano, a gente vai ter muita força, fé em Deus, garra para poder passar por ele e encontrar o oceano. Um beijo no coração de vocês, que vocês tenham um dia incrível e até o nosso próximo encontro. Até mais!